Olá, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria e gratidão por mais uma oportunidade de estarmos juntos em outro encontro virtual da nossa querida Fake Online. É especial para nós podermos compartilhar conteúdos, ideias, reflexões, mas principalmente multiplicar olhares para as mensagens de Jesus. Pois na medida em que compreendemos suas mensagens, passamos a somar felicidade, subtrair angústias de nossos momentos mais difíceis e dividir amor. Pois assim o fez o nosso amado irmão e mestre Jesus. Somou pessoas no bem, subtraiu violência e intolerância, multiplicou o conhecimento sobre as leis de Deus e dividiu amor, muito amor. Mas antes de falarmos sobre o tema de hoje, como de costume, no início dos trabalhos da Fake, realizamos uma prece, a qual convido a todos, onde quer que estejam, a me acompanhar nessa prece inicial. Peço que, se puderem, fechem seus olhos, elevem seu pensamento ao Mestre e amigo de todas as horas, Jesus, ao plano espiritual superior e ao nosso Pai maior, de infinita misericórdia e justiça. Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, amigos e irmãos trabalhadores que tanto nos auxiliam em nosso trabalho, nos intuindo e doando as melhores energias. Irmão José, mentor de nossa casa, irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração nos envia tanto amor, ternura e as melhores informações para a realização do nosso trabalho. Agradecemos mais uma oportunidade de nos reunirmos em nome de Deus, em nome do nosso amado Mestre Jesus. Rogamos paz para o nosso trabalho e luz, para que possamos depositar nossa humilde colaboração, dando o melhor que há em nossos corações. Pedimos por todos os irmãos do nosso planeta e seu orbe, principalmente aqueles que se encontram em sofrimento, e que cada coração de cada irmão seja tocado e aquecido pelo amor e a infinita misericórdia de Deus. E assim, felizes e agradecidos por mais esse encontro, pedimos humildemente a permissão para iniciar o trabalho de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, não me canso de repetir a nossa enorme felicidade em compartilharmos com vocês esse novo projeto da nossa amada casa Fake, as interpretações das parábolas de Jesus. Em nossas exposições, agora em formato virtual, trazemos esse carinho da nossa casa amada. Mensagens e reflexões, além da tentativa de levar conforto a tantos corações quanto conseguirmos alcançar. Mas, afinal, o que são parábolas? Bem, por definição, parábolas são narrativas alegóricas, histórias contadas por alguém com o objetivo de transmitir uma mensagem de forma indireta, por comparação, por analogia. Também podemos dizer que são contos, que são caracterizados por uma narrativa breve, com início, meio e fim, cujo objetivo é relatar um fato, comparando acontecimentos diferentes. E esse formato, além de atrair o interesse do ouvinte, facilita seu entendimento. O anjo Jesus usava as parábolas para ensinar sobre a moralidade e trazer esclarecimentos sobre o reino de Deus. As parábolas de Jesus, sobretudo, permitem reflexões imparciais, uma vez que o mestre, dentre tantas habilidades, dominava a arte de retirar rótulos e de descaracterizar personagens. E isso torna suas parábolas ainda mais incríveis, pois, uma vez que não se rotula coisas ou pessoas, desvincula-se os temas da parcialidade, o que significa
não tapar os ouvidos para o que não queremos ouvir, aquilo ou aquele a quem não gostamos, ou ampliar a nossa audição para o que queremos ouvir, aquilo ou aquele a quem gostamos. Assim, nos tornamos imparciais e abrimos os nossos ouvidos para a razão, para a justiça, a correção. Passamos a tratar tudo e todos de forma igualitária em seus direitos e deveres. Esse era o genial Jesus, quem ajustava cada narrativa a cada ouvinte. Falava com total isenção e não deixava dúvidas sobre o tema ao qual estava tratando. Bem, e a parábola de hoje é a parábola do bom samaritano. Essa parábola está em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, mas também aparece em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, e Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. E diz o seguinte: E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, Jesus, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? E Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Em resposta, disse o seu interlocutor: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, disse-lhe Jesus: Respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, um sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar e, ao vê-lo, também passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se e, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo em seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual desses 3 te parece ter se tornado próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Disse ele, o mestre da lei: O que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: Vai, faze tu do mesmo modo. Jesus foi o ser humano mais perfeito que já esteve encarnado na Terra. Sua superioridade angelical é o modelo e guia a ser seguido, o maior exemplo de moralidade e sabedoria. E assim começa a nossa parábola, onde Jesus, ao chegar a Jerusalém, foi mais uma vez testado por um mestre da lei. Era um judeu que ensinava o Torá nas sinagogas, um estudioso do Torá. E o mestre da lei perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna durante esse teste com Jesus. Em sua imensa sabedoria, Jesus devolveu a pergunta com outra pergunta: O que estava escrito na lei? Como você entende a lei? Então o mestre respondeu que devia amar a Deus com seu coração, toda a sua alma, sua força, com toda a sua mente,
Ou seja, amar a Deus incondicionalmente. E ainda completou dizendo e responde ao teu próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo. O que significa fazer e querer ao próximo aquilo que fazemos e queremos para nós mesmos, que imaginamos seja o melhor possível. Jesus concorda e diz: ok, é isso mesmo, tá certo. Faça assim que você viverá. Mas o mestre da lei, ainda testando Jesus, fez outra pergunta: mas quem é o meu próximo? E aí, meus irmãos, vai a nossa primeira reflexão. Talvez o mestre da lei poderia herdar a vida eterna amando a Deus, digamos, em teoria. Ou seja, pregando, mas não praticando o amor a Deus. Ou mesmo amando ao próximo sem saber exatamente quem era o próximo. Uma espécie de próximos seletivos. Porém, considerando sob a ótica da doutrina espírita, que nos ensina que somos espíritos imortais, o que significa herdar a vida eterna? Já somos espíritos imortais. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se uns espíritos foram criados bons e outros maus, o Espírito da Verdade esclarece que todos fomos criados simples e ignorantes, para aprendermos até nos tornarmos perfeitos. Sendo que o caminho para a perfeição passa por amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amando a Deus, aprendemos as suas leis. Amando ao próximo, exercitamos as leis de Deus. Assim, como espíritos ainda em desenvolvimento que somos, vamos, na verdade, experimentando. E a experimentação vai nos capacitando à evolução para que um dia, ainda muito distante, chegarmos aos braços do Pai, onde desfrutaremos de seu amor herdado por toda a eternidade. Outra reflexão importante é: quem é o meu próximo? O mestre da lei parecia considerar como seu próximo apenas aqueles que pertenciam à sua crença, os que seguiam o Torá. E por mais que essa interpretação pareça estranha, é muito comum em diversas religiões nos dias de hoje, sem julgamento de valor, que seus devotos considerem como filhos de Deus apenas os seguidores daquela crença ou religião. E comparando com a interpretação do mestre da lei, o próximo poderia ser apenas aquelas pessoas de seu círculo comum de pessoas, de sua religião, que frequentavam a mesma sinagoga. E continuando, Jesus conta ao mestre da lei que um homem, e um detalhe importante, o único personagem não identificado na parábola, descia de Jerusalém para Jericó quando foi assaltado, espancado e deixado quase morto. E esse já é um spoiler. Jesus não identifica o homem que é assaltado, o que significa dizer que não importa quem era a pessoa, rico, pobre, bom, mau, credor, devedor, era apenas uma pessoa necessitada. O importante é que era uma pessoa ferida, à beira da morte e que precisava de ajuda. Assim sendo, acho que já podemos imaginar quem é o nosso próximo. Não é assim? E continuando na mesma frase, Jesus reporta que tal homem descia de Jerusalém para Jericó. E nesse ponto, é importante esclarecermos que Jerusalém é uma cidade serrana, enquanto Jericó fica ao nível do mar. O que explica que ir de Jerusalém a Jericó era descer. Mas mais importante ainda, é dizer que Jerusalém era a cidade sagrada, é uma cidade sagrada, onde havia o templo, local de orações. Jerusalém simboliza a vida espiritual, enquanto Jericó, uma cidade de comércio, das feiras, do câmbio,
da logística, o que simboliza a vida material. Assim sendo, sob o ponto de vista da doutrina espírita, quando descemos do plano espiritual para o material, representa estarmos baixando o nosso padrão vibratório, o que acarreta o ajuste de nossa sintonia com nossos irmãos desencarnados e até mesmo encarnados, digamos ainda desorientados, conhecidos como obsessores. E essa sintonia com esses irmãos podem trazer vários tipos de desequilíbrio. Isso não quer dizer que devemos nos descuidar de nossa vida material. Ao contrário, é nossa responsabilidade cuidá-la da melhor forma possível, porque é uma ferramenta que nos auxilia na caminhada dessa encarnação. Porém, é preciso ficarmos atentos para não colocarmos o material, que é passageiro, é temporário, à frente do espiritual, que esse é definitivo e imortal. Precisamos manter o foco em nossa caminhada, a qual deve ser conduzida pelas trilhas que levam ao cumprimento das leis de Deus. Essas são perfeitas e, sem dúvida, superiores às leis dos homens. Em resumo, manter o nosso padrão vibratório elevado nos harmoniza, nos leva aos melhores pensamentos, às melhores atitudes, nos leva a uma vida melhor. Isso significa também orai e vigiai. Orai a Deus para que te mantenhas forte e dedicado à prática do bem. Vigiai as tuas condutas e atitudes para que essas sejam as melhores. E Jesus então menciona uma coincidência de estar passando um certo sacerdote que passou pelo lado oposto ao homem em sofrimento. Virou o rosto ao sofredor. E também um levita. Primeiro, em sua enorme sabedoria, Jesus fala de coincidência, que lembramos outra vez, que era para trazer isenção ao tema, trazer neutralidade e principalmente imparcialidade, condições necessárias à avaliação do mestre da lei, seu ouvinte, trazer de forma limpa, transparente, cristalina, que não deixasse nenhuma margem para que o mestre ouvinte deturpasse sua narrativa. Não nos esqueçamos que se tratava de um teste a Jesus. Depois fala do sacerdote que ignora o ferido. O que se deve esperar de um sacerdote que vive para se dedicar à obra de Deus, semeando suas leis como multiplicador de amor e caridade? Se entregar à nobre missão sacerdotal preconiza a prática do bem, do acolhimento, do resgate, da conformidade com Deus. Contudo, este ignorou o homem à beira da morte, abandonando-o à própria sorte. Também cita o levita, que é uma espécie de assessor do sacerdote, um ministro que se dedicava em especial à música e ao canto de louvores nos encontros religiosos. Mas esse também ignorou o moribundo. Tais atitudes egoístas nos fazem novamente refletir. Quantas vezes somos esses sacerdotes ou levitas? Quantas vezes ignoramos nossos irmãos jogados em calçadas? Os invisíveis citados por Divaldo, ou os anônimos citados pela nossa amada irmã Cristina, julgando-os apenas por sua aparência flagelada, resultado de total miséria. Quantas vezes ignoramos o nosso próximo mais próximo? Uniões de muito tempo, casamentos de 20, 30, 40 anos, onde agimos com nossa companheira, nosso companheiro, como se fosse um distante, como se não fosse nosso próximo. Quantos irmãos, pais, filhos, familiares idosos vivendo sob o nosso próprio teto, os quais não reconhecemos como nosso próximo? A resposta a essas questões
é dada pelo próprio mestre da lei, Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o que é exatamente isso? Isso, meus irmãos, é dominar os nossos instintos primitivos, conquistar virtudes, praticar o bem, tolerar, ser humilde, ser caridoso, socorrer aflitos e necessitados, amar com atitude, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Tais conquistas nos permitirão cada vez mais perceber o sentido da verdadeira caridade, da felicidade promovida pelo servir, da felicidade em doar o melhor de nossos corações. A semeadora do bem para a colheita da paz, da harmonia, do equilíbrio, do amor. Kardec, com o auxílio luxuoso do livro dos Espíritos Superiores, declarou que fora da caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus continua a sua narrativa dizendo que um certo samaritano que estava em viagem acolheu e cuidou dedicadamente do ferido, derramando óleo de oliva e vinho para desinfetar e ajudar na cicatrização das feridas, e ainda o levou sobre seu próprio cavalo até uma hospedaria. Esse ponto é muito importante de ser destacado, pois uma vez que os judeus e os samaritanos eram inimigos por questões ideológicas e religiosas, e em sua imensa sabedoria, Jesus, retirando rótulos e trazendo isenção em sua narrativa, apresentou ao mestre da lei 3 personagens que poderiam salvar o homem assaltado e massacrado. Um sacerdote, um levita, assessor do sacerdote, de quem se esperava a caridade, e um inimigo dos judeus, o bom samaritano que salvou o homem agredido. Trazendo para os dias atuais, onde todo o planeta passa por um momento de extrema dificuldade, Jesus nos mostra que todos podem ajudar a um necessitado. Mostra além que todos, em algum momento, somos necessitados. E da mesma forma, todos, em algum momento, somos salvadores de alguém. Vejam os profissionais de saúde doando suas próprias vidas para salvar as nossas vidas. Louvados sejam os profissionais de saúde! Quantas pessoas podemos salvar enviando uma simples mensagem? Tipo, oi, você está bem? Só passando para dizer que te amo. Quantas pessoas salvam o nosso dia apenas com um elogio, uma atitude gentil? Afinal, como dizia o profeta, gentileza gera gentileza. O samaritano que salvou aquele desconhecido passou a noite na hospedaria, na manhã seguinte pagou a conta e disse ao hospedeiro que cuidasse do homem ferido e que quando voltasse da viagem pagaria a diferença. O que demonstra que o hospedeiro confiava no bom samaritano. Caso contrário, não lhe daria crédito para pagar o restante da conta na volta, quando voltasse da sua viagem. Assim, após prestar o socorro necessário, o samaritano seguiu o seu caminho, ou seja, retornou à sua viagem, prestou a caridade. Porém, não tornou o moribundo refém de sua caridade. Essa passagem da história é muito importante. Esse é um momento riquíssimo, uma vez que várias virtudes são constatadas. A confiança conquistada junto ao hospedeiro pelo samaritano, o comprometimento do samaritano com o enfermo desconhecido e, não menos importante, a sabedoria do samaritano para compreender o limite entre a prática da caridade e o cerceamento do crescimento do próximo. Meus irmãos, as leis de Deus apontam para que jamais deixamos de praticar a caridade ao próximo. Contudo, o melhor que podemos fazer muitas vezes com o próximo
é dizer não. Lembremos sempre que somos espíritos individuais, cada qual com sua programação reencarnatória, seu tempo de aprendizagem e reparação. Sobretudo, somos espíritos que dependemos de nossos próprios esforços e do nosso trabalho para alcançar as nossas conquistas. E quando dizemos não, muitas vezes estamos oportunizando o crescimento do próximo, sua independência de toda a ordem, oportunizando a sua evolução. E como disse o poeta Arlindo Paixão, se alguém vier pedir o meu conselho, direi que a gente não aprende no espelho, direi que a gente vive e sofre para aprender. Também direi que cada amor é tanto e diferente que a vida insiste em dar esse presente. Então comece o dia amando mais você. Pois sem nos amarmos, não temos capacidade para amar o próximo. Quando nos amamos, queremos caminhar com nossas próprias pernas. E para aqueles irmãos que ainda não entendem dessa forma, claro, não devem deixar de ser amparados, mas principalmente devem ser estimulados a assumir as suas responsabilidades com seu crescimento. Tal crescimento muitas vezes vem pela dor, mas no esforço recebemos por acréscimo a misericórdia de Deus, que sempre está presente em tudo e reconhece todos os nossos esforços. Pois assim é a lei. Acumulando conquistas e virtudes, vamos corrigindo o nosso rascunho imperfeito e transformando-o no estado da arte da nossa perfeição. Vamos cumprindo a vontade de Deus. E finalmente, Jesus pergunta qual dos três, o sacerdote, o levita ou o samaritano, foi o próximo daquele homem assaltado, ferido e quase morto. Aquele anônimo. Haroldo Dutra disse algo que achei perfeito. Você não é o próximo, você se torna o próximo. Afinal, todos os dias temos a oportunidade de ajudar o próximo, não é assim? E mesmo sem mencionar o samaritano, o mestre da lei revela que foi ele, o samaritano, quem praticou a misericórdia. Logo, o samaritano foi considerado o próximo do moribundo. Era difícil de reconhecer, porque realmente é difícil reconhecer uma virtude em alguém que não gostamos. Mas elas existem, meus irmãos. Todos temos virtudes. E Jesus, em sua peculiar mansuetude, completou: vá e faça o mesmo. Assim sendo, meus irmãos, quando você encontrar alguém que não julga, nem condena ninguém, seja pelo que for, pelo lugar onde mora, por suas crenças, seus gêneros, por suas limitações financeiras, sua raça, seu sexo, vá e faça o mesmo. Quando vir alguém olhando o coração das pessoas, olhando o interior, não o exterior, que é perecível, ou perceber alguém que tenha um coração puro, com sentimentos limpos como os sentimentos de Jesus, vá e faça o mesmo. Quando conhecer alguém que se afasta do egoísmo, do orgulho, da arrogância, que reconhece que a caridade deve ser incondicional, que não mede esforços para ser caridoso, que não importa a quem ajuda, vá e faça o mesmo. Ao observar alguém que é firme, não é permissivo com seu irmão, mesmo que tomando atitudes difíceis, colabora para o seu crescimento, evitando às vezes até tragédias, vá e faça o mesmo. Se perceber um pai, uma mãe, às vezes até muito humildes, mas se esforçando para manter seus filhos no caminho do bem, sem omissão, sem preguiça, vá e faça o mesmo. Como disse o nosso amado Divaldo Franco, se não pudermos fazer nada, se não pudermos estender a mão, estendamos uma prece
aquele que necessita de ajuda. E ao entendermos que a verdadeira misericórdia é colocar o coração no sofrimento do próximo, aí sim seremos bons samaritanos e perceberemos que todos são nossos próximos. Meus irmãos, estamos encerrando o nosso encontro e nesse momento convido a todos para uma prece de encerramento. Peço que, se puderem, fechem seus olhos, elevem seu pensamento ao amigo e mestre Jesus e ao nosso Pai Celestial. Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, amigos, irmãos trabalhadores, irmão José, mentor de nossa amada casa, irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração nos auxilia com as melhores informações, as melhores inspirações para o nosso melhor proceder em nosso trabalho. Agradecemos essa maravilhosa oportunidade de nos reunirmos em nome de Deus para falar de Jesus e seu Evangelho. Rogamos paz, harmonia e amor para todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, de todo o nosso planeta e seu órgão. E assim, pedimos humildemente a permissão para encerrar o nosso encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Meus irmãos, agradeço a oportunidade de estarmos novamente juntos e, sobretudo, a paciência de vocês em nos ouvir. E para finalizar, lembrando a agonia pela qual passou o personagem assaltado de nossa parábola, deixo um trecho da poesia de Arlindo Paixão, dizendo que após a agonia, a amargura, com o tempo, vão deixar nosso corpo e nossa alma vazia de dor e sofrimento. E sem que se perceba, em alguma morada do Pai, a gente se encontra para uma outra folia. Que Deus receba você, mongol, em uma bela morada. Fiquem com Deus e muita paz. Até o nosso próximo encontro. Tchau.